Olá, pessoal. Aqui é a professora Ana Paula e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os conceitos centrais da administração da produção e operações. Bora lá? Não sei se vocês já pensaram, mas tudo que a gente consome, tudo que a gente utiliza em termos de produto ou serviço é feito por empresas que possuem um conjunto integrado de operações para a fabricação desse produto ou para a prestação desse serviço. Então, a gente pode dizer que todo produto que a gente compra ou serviço que a gente consome ou utiliza tem uma operação desenhada e gerenciada para a sua produção e para a sua distribuição pelas organizações. É justamente a área de produção e operações que faz esse desenho dos processos para a produção do produto ou para a prestação do serviço. Então, a gente pode dizer que essa área, que a administração da produção e operações é o campo do conhecimento voltado para o planejamento, para a organização, que seria a alocação dos recursos, das pessoas, das máquinas na organização e o controle de todo o processo de produção industrial ou de prestação de serviços. Nessa disciplina, a gente vai fazer uma distinção. A gente vai fazer a distinção de produção e operações, tá? Quando a gente falar de produção, a gente vai falar de produto bem tangível, físico, que a gente pode pegar e estocar. São aquelas que são produzidas por organizações industriais de manufatura, que vão converter um insumo num produto. E as operações vão estar relacionadas aos serviços. Todas aquelas organizações não industriais que desenvolvem as suas atividades para a prestação de um serviço para a sociedade. Para a gente entender melhor por que a gente faz essa diferenciação entre produção e operações, a gente precisa entender as características dos produtos e dos serviços. Vamos lá? Aqui a gente tem um quadro que diferencia produto e serviço, tá? O que eu preciso dizer para vocês primeiro? Quando a gente pensa no produto, tá? E a gente fecha o olho assim e faz, como será que ele é fabricado? Então, eu tenho as etapas de produção, então eu não consigo ter acesso à produção de um produto se eu não conhecer a fábrica, certo? Mas no processo de serviços, eu participo como cliente do processo. Eu faço parte da produção do serviço. Entendem a diferença já básica? No processo produtivo, né, na manufatura, na indústria, eu só tenho acesso ao produto depois que ele é produzido. Em serviços, só existe a prestação de serviços se existir o cliente ou um bem do cliente. Por exemplo, no salão de beleza, precisa que a pessoa vá ao salão de beleza, faça todos os procedimentos necessários. No caso do bem do cliente, eu tenho um computador, ele deu um problema. Eu tenho um carro, ele deu um problema. Vou levar para assistência. Então, só existe serviço com a participação do cliente ou com a utilização de um bem do cliente. Então, eu não consigo fazer a gestão de produtos e serviços da mesma forma. Então, eu preciso diferenciar produto, serviço, e eu vou ter diferentes formas de produzir produtos e prestar serviços. Então, as diferenças. Produtos, eles são tangíveis, eu consigo pegar. Os serviços, eles são intangíveis, tá? Os produtos podem ser mantidos em estoque. Os serviços eu não tenho como estocar. Como é que eu estoco, por exemplo, uma vaga no avião que eu não vendi? A companhia aérea não vendeu aquela poltrona, o avião foi embora, eu não consigo estocar. A gente diz que o serviço, nesse caso, ele é perecível, né? Eu não consigo fazer o estoque de serviços, tá? Ele tá lá, pronto para o cliente chegar e utilizar. Não utilizou, eu não estoco. Aí eu tenho a questão da perecibilidade. Nos produtos, os produtos não permitem contato com o cliente, no caso da produção em si. Já os serviços, eles só existem com contato com o cliente, que a gente chama de simultaneidade. Ao mesmo tempo que o produto ele é produzido, ele é consumido pelo cliente, tá? Tem maior participação de máquinas no caso dos produtos, maior automação, maior uso de capital, né? Embora os serviços hoje em dia também estejam bastante automatizados, a gente não precisa necessariamente ir aos locais. Determinados serviços a gente consegue fazer na palma da mão pelo celular, tá? Mas ainda tem uma exigência maior, né, de mão de obra e uma participação menor de máquinas em alguns processos que ainda demandam que o cliente, por exemplo, leve seu produto, esteja presente na prestação de serviços. Os produtos, eles demoram, nesse caso, para obter a impressão dos clientes, ou seja, eu só vou avaliar um produto se ele presta ou se ele não presta, se ele serve para mim ou não serve, se eu vou utilizar ou não,
depois que ele chegar para mim, que eu comprar o produto na loja ou diretamente da fábrica. Já nos serviços, as impressões elas são instantâneas. Ao mesmo tempo que o serviço é consumido, ele é prestado e o cliente ele dá o feedback daquele serviço. E aí eu tenho maior variabilidade na prestação de serviço, eu não consigo padronizar um serviço. Embora eu tenha scripts montados para saber como agir com o cliente, mas como o cliente interage na prestação do serviço, cada cliente é diferente. Cada cliente vai interagir de forma diferente, vai perguntar coisas diferentes, não vai perguntar a mesma coisa. Vai ter necessidades diferentes, né, para esclarecer com a prestação de serviço. Então, eu tenho maior padronização de produtos, eu consigo padronizar, fazer produtos semelhantes em grande quantidade, mas na prestação de serviços eu não tenho muita padronização. Eu tenho uma questão da variabilidade muito forte, muito maior em serviços do que em produtos. Mas a gente precisa saber que tanto produção quanto operações vão requerer recursos, competências, né, e resultados, né, e atingimento de objetivos que foram propostos pela organização. Aqui vocês têm uma ideia geral do que é a administração da produção e operações, quais são as áreas que ela necessita de interação, o que pode ser desenvolvido na própria área. Então, no caso dos novos produtos, né, planejamento e desenvolvimento de produtos, suas especificações, embalagens. No caso da engenharia industrial, o arranjo físico da fábrica, o processo produtivo, quanto tempo, qual é o tempo padrão de operação de fabricação de um produto, quanto se movimenta em relação às máquinas, as pessoas, no caso de ainda existir pessoas trabalhando na linha de produção, quanto tempo ela leva para embalar, para dobrar o produto, certo? Planejamento e controle, considerando a demanda e a capacidade. Então, toda organização, toda produção vai ter uma capacidade X e eu preciso atender uma demanda Y. Então, eu tenho que aliar demanda com capacidade produtiva e trabalhar, né, dessa forma. A produção em si, a manufatura, que é a transformação de insumo em produto, ou linha de montagem, né? Pego várias peças e monto outro produto. A gestão de materiais, né? A gente vai ver um pouquinho sobre gestão de materiais, de estoque, cadeia de suprimentos, para a gente ter uma ideia de que não há produção sem material. Então, essa junção das atividades de produção com materiais, essa sintonia entre as duas áreas ela é fundamental. Além disso, a gente vai trabalhar também um pouquinho sobre qualidade. Como é que a indústria pode trabalhar a qualidade e como a indústria trabalha a qualidade hoje, tá? O que a gente não vai ver muito, a gente vai só passar um pouquinho em alguns infográficos que eu vou passar para vocês, é a preservação dos recursos físicos e materiais na questão da manutenção, que a manutenção industrial é uma disciplina à parte, né? Que tem vários detalhes. E são bem específicos. E a ideia da disciplina não é essa. A ideia da disciplina é que vocês consigam ver a parte mais da área de produção e operações e como o trabalho de vocês, como engenheiro, pode ajudar nessa área, como pode auxiliar nesse processo, ok? Então, a gente pode assumir que toda organização ela tem uma função produção, porque toda organização produz algum tipo de produto ou serviço. Logo, eu tenho um gestor responsável por essas operações. A gente pode assumir que o principal objetivo dessa área é fornecer produtos e serviços adequados às necessidades dos consumidores. Mas não só isso, adequados às necessidades dos consumidores, mas também considerando a eficiência do processo, a qualidade e a economia para a organização. Outro ponto bem importante que a gente precisa colocar na nossa mente é que não existe um sistema de produção universal. Existe um sistema X e esse sistema X ele precisa ser colocado para toda a organização industrial. Não. Cada organização tem o seu objetivo, cada organização tem seu recurso, cada organização tem seu corpo de trabalho, tem suas máquinas, seus equipamentos e principalmente tem seus objetivos e sua estratégia. Então, a produção ela tem que ser o que eu posso dizer, a forma como a organização delineia seus produtos, sua estratégia, a forma como ela pretende atuar, a minha produção tem que trabalhar nesse mesmo alinhamento. Então, ela vai ser o reflexo, vamos dizer assim, dessas estratégias, desses objetivos. Então, cada organização vai ter o seu próprio sistema de produção, tá? E toda organização vai ter 3 tipos de decisão quando se fala de produção.
decisões de projeto, de gestão e de melhoria. As decisões de projeto dizem respeito à estrutura da organização. Quais são os produtos e serviços que serão comercializados? Quais as etapas do processo produtivo? Que tecnologia vai ser usada? Qual a melhor localização da instalação? Layout? Quais são os tipos de insumos? Tá? São decisões estratégicas e de longo prazo porque envolvem grande investimento. As decisões de gestão são decisões mais operacionais e de curto prazo, que estão presentes no dia a dia do gestor. Como é que vai funcionar a gestão da qualidade? Como é que eu vou fazer? Qual vai ser a minha política de estoque? Como é que eu vou organizar o meu sistema de entregas, de manutenção de equipamentos? Como é que a minha força de trabalho vai atuar, certo? E as decisões de melhoria, gente, estão associadas ao fato de que todo o sistema produtivo, no decorrer do tempo, ele vai passar por redesenho de processos, por processos que vão sendo melhorados ao longo do tempo, que vão se tornando mais eficientes, mudança no layout, uma etapa de produção que estava lá no final, que ela pode ser realizada no começo para economia de recursos, para evitar que tenha gargalos na produção. Então, a identificação de oportunidades de melhoria, de redesenho do processo, faz parte, né, da gestão da produção. Então, os gestores de produção eles são responsáveis por executar essas atividades de planejamento e de controle dos trabalhos que estão relacionados à produção e de tudo que a gente discutiu até agora. Esses gestores têm, no mínimo, 4 objetivos que estão bem presentes no seu trabalho: a eficiência, a eficácia, a racionalização e a produtividade. A eficiência, gente, tem a ver com a utilização adequada dos recursos da organização. Ou seja, a minha matéria-prima, né? A hora de máquina, a hora do funcionário. Então, eu utilizo os recursos da melhor maneira possível, eu sou mais eficiente possível, eu utilizo os procedimentos adequados de trabalho, eu executo corretamente a tarefa. Então, isso está relacionado à utilização dos recursos disponíveis. A melhor forma dessa utilização está relacionado com a eficiência. A eficácia tem a ver com os resultados obtidos pela organização. Eu estabeleço uma meta, a produção atingiu aquela meta, a produção foi eficaz. Então, se eu alcanço os objetivos que são impostos, as metas que são impostas pelas organizações, isso significa que eu estou produzindo com eficácia, eu estou atingindo os resultados que são esperados. O outro objetivo é a racionalização, ou seja, eu preciso executar as tarefas a partir dos processos mais adequados. Eu não posso ter processos que não são utilizados, incluindo na minha linha produtiva. Hoje, com as máquinas, com o processo de automação, não existe processo desnecessário. Mas, por exemplo, em organizações que ainda utilizam muito a parte artesanal, pode ser que eu encontre, né, movimentos, atividades, execuções que fazem com que aquela força de trabalho perca o tempo e reduza, né, a produtividade, a eficiência do processo. Então, a racionalização é desenhar processos mais rápidos, mais eficientes e que sejam necessários e eliminar tudo aquilo que não é necessário naquele processo produtivo. O outro objetivo é a produtividade, que é um índice que vai decorrer da eficiência. Quanto mais elementos, quanto mais produtos eu produzir, tá? A produtividade faz a relação entre saídas e entradas, entre produtos e serviços lá que são produzidos e vendidos com aquilo que eu utilizei para produzi-los. Então, quanto mais produtos eu fabrico, quanto menos recursos eu utilizo, maior a minha produtividade. Entenderam? Então, considerando as áreas, todos os processos que estão relacionados à produção, as responsabilidades do gestor de produção e o cenário que a gente tem hoje de indústria 4.0, de tecnologia, de internet das coisas, de inteligência artificial, da utilização de sensores, de monitoramento de todo o processo produtivo, a gente tem uma agenda onde a tecnologia não tem limite, né, gente? Vamos falar a verdade, a gente não sabe para onde a gente vai, né? Às vezes a gente fica até com medo do que pode acontecer. Então, as tecnologias, seja na produção, seja nas operações, vai fazer com que os serviços evoluam e coisas que, teoricamente, a gente faz hoje de maneira rotineira, a gente pode até pensar que, de repente, ele não vai mais existir porque a tecnologia vai tomar conta e vai tornar a nossa vida, teoricamente, cada vez mais simples, né?
Além disso, para a área de produção, a gente tem uma agenda onde se destacam os diferentes arranjos de suprimentos, de fornecimento de matéria-prima, principalmente. Então, a gente vai ter mercados que vão se tornando cada vez mais globais, né, com a necessidade das organizações de suprir, né, de se suprir daquele bem, daquele item, daquele material, e outras organizações que vão ficando cada vez mais restritas, onde só ela consegue explorar determinada tecnologia, explorar determinado material, e ela vai se fechando para que ela consiga ainda se manter no mercado como a principal fornecedora de insumos para o mundo inteiro, como acontece com fornecimento de chips que vai em todo o aparelho eletrônico que só vem da China, que não tem ninguém mais produzindo. Os Estados Unidos agora estão tentando entrar nesse mercado, mas a produção chinesa ela é imensa e esse é um mercado muito restrito, que na pandemia acabou a matéria-prima, né, de confecção dos chips, e aí vários produtos, carros, eletrodomésticos deixaram de ser produzidos durante a pandemia por falta desse material. Outro ponto de destaque é a ênfase nas questões sociais e ambientais na produção de serviços. Toda organização, para produzir seu produto ou serviço, ela gera impacto no ambiente. Impacto social, impacto econômico, impacto ambiental. Então, essas questões precisam ser muito bem trabalhadas e hoje, muitas organizações conscientes do seu papel, poucas, mas ainda conscientes, conseguem levar em consideração e colocar produtos para a gente que não degradam o meio ambiente, que tem uma questão social, que não utiliza mão de obra escrava, que a gente sabe que explora a mão de obra de pessoas que vêm de fora, que tem espaços de trabalho que são degradantes, que não deveria existir no dia de hoje, mas que existe. Então, a gente às vezes compra produtos de empresas que a gente não sabe como é que ele está sendo produzido, quem faz aquilo, a forma como a pessoa é remunerada para aquilo, né? Então, essas questões elas estão muito latente e precisa ser bastante debatida e também entra na agenda, né, com maior expectativa daqueles financiadores, dos acionistas, de que isso não aconteça e que a organização ela tenha uma imagem limpa perante a sociedade. Então é isso, gente. Essa é uma ideia geral do que a gente vai ver da administração da produção e operações. O importante nessa aula é vocês terem a ideia dessa diferenciação, de que a gente vai trabalhar a indústria muito mais, né, nesse caso, da nossa disciplina, do que a parte de serviços. Mas por que isso vai acontecer, né? Pela diferença entre produtos e serviços e pela ideia de que a disciplina ela foca muito mais na parte da engenharia industrial, da parte de como a engenharia, né, como as engenharias que vocês trabalham podem auxiliar as organizações, a indústria, em seus processos produtivos, ok? Até a próxima aula.